começar. Bom, boa noite, pessoal. Aqui o objetivo da gente aqui é fazer a apresentação do produto final do curso aí de análise quantitativa de risco, tá? Através da simulação de Monte Carlos. E a gente aí utilizou a expertise da ferramenta SpiderPro, né? Eu já tinha tido a oportunidade de fazer o curso anteriormente, tá? Um curso um pouco mais alongado em relação a isso daí, acho que foram 8 semanas, esses são 6 semanas. E aí aqui é o produto final. Então o foco, como a gente estava comentando, é análise quantitativa com foco na parte probabilística, né? A gente trabalha muito com cronograma determinístico e aí a gente vê aí no mercado a necessidade da gente utilizar os recursos probabilísticos, né? Para a gente ter aí tomada de decisões mais eficazes aí pelos gestores, para a gente que trabalha na parte de coordenação de projeto. Então aí a gente fez uma proposta, né? Foi feita ao longo do curso, e aí no produto final é justamente essa análise quantitativa. E a gente foca basicamente em duas variáveis, né? São as variáveis prazo, né? A questão de tempo alocado no cronograma e também a parte de custos, né? A parte de custo do projeto, tá? Então é uma apresentação simples aqui, só para a gente fazer essa apresentação dos resultados, tá? Assim, eu já tinha tido experiência com outras ferramentas de análise quantitativa, tá? Mas eu me encantei muito, o SpiderPro realmente dá o recurso necessário, uma ferramenta muito bacana e simples para você fazer as suas análises. E o que me deixou mais tranquilo também, assim, felizmente ou infelizmente, muitos de nós utilizamos outras ferramentas aí no mercado, né? Eu vou dar um exemplo, o Prost e o SpiderPro dá essa qualidade aí de você conseguir relacionar com essa ferramenta. Você consegue fazer o processo de importação, então facilita o nosso trabalho, essa questão desse intercâmbio com outras ferramentas. Aí eu segui alguns passos aí, tá? Para fazer essa análise quantitativa, tá? E aí, eu vou falar talvez alguns termos aqui, uns conhecem, outros não, mas questão do caminho crítico, o mais longo do projeto, são os passos aqui, selecionei essas atividades aqui críticas do projeto, e aí a gente fez essa questão da abordagem determinística, basicamente a questão de uma distribuição de probabilidade, né? A gente pega a sua atividade, o seu custo, e pega não só o determinístico, mas em função das atividades de tempo, tanto a mais provável, a pessimista, a otimista, tá? A distribuição aí que a gente utilizou, distribuição PERT beta, tá? E a partir disso, dessas incertezas dentro do cronograma, a gente faz a geração dessa curva probabilística aí, utilizando a simulação de Monte Carlo, tá? Essa simulação de Monte Carlo, para você fazer como uma simulação, exige algumas configurações de parâmetro, né? A gente tem os parâmetros aí de interação, quantas vezes você iterar, quanto mais você iterar, mais realístico é o teu resultado, tá? E tem esses parâmetros de qual a distribuição, que ele vinha comentando aí da log normal, mas utilizamos aquela tradicional mesmo, tanto da parte das 3 variáveis de pessimista, otimista e mais provável, tá? Então, pessoal, você vê que a gente chega a esse nível de produto, tá? Eu acho que isso daí a expressão supra-sumo para uma tomada de decisão. Vou dar um exemplo prático para você aqui. Eu tenho um projeto aí real, um projeto de perfuração, que foi até adiado o projeto em virtude da pandemia aí, mas a priori tinha 518 dias, tá? Quando eu fiz a probabilidade de sucesso aí, deu 81%, tá? Isso realmente, se você observar, talvez nas outras apresentações do Misael aí, de outros colegas, a gente chega aí sim, sucesso da 0% a 1%. Eu já fiz na prática um cronograma lá na empresa que deu 0,5% de chance de sucesso, tá? Esse meu deu 81%, até porque eu consegui fazer um cronograma, eu tinha uma margem de folga, então a gente conseguiu fazer um cronograma mais equilibrado, tá? Mais 81%, mas talvez quando a gente for mostrar isso para um público gerencial, talvez ele ache essa margem de segurança de 81% não necessariamente boa, né? A gente precisa chegar a uma margem maior. Então, em termos de tempo aí, esses 508 dias de projeto seria 81 dias, né? E aí, refinando isso em relação à margem de segurança que a gente chama, né? Na época, o cliente exigia 90%, e que esse 90% aí chegava a 528 dias, tá? Isso daí é um refinamento muito legal, tá? Da ferramenta para gerar isso. E volto a dizer, é simples de gerar, tá? A ferramenta lhe dá essa robustez,
Então, assim, eu fiquei muito encantado com a ferramenta para gerar esse tipo de informação. E volto a dizer, para mim isso é um refinamento da informação, a qualidade, um ganho muito grande para a tomada de decisão. Esse cronograma meu, eu volto a dizer, teve uma margem de sucesso bem tranquila, 80%, mas tem outros casos aí que a gente chega a 0%, e aí sim, aí o cara para tomar decisão tem que saber, pô, meu cronograma está 0% de chance de acontecer. Isso é frustrante, mas acontece muito, já aconteceu comigo, e meus colegas também no curso aí passaram por isso também, tá? Então você observa que para 90 dias aí um cronograma de 528 dias, 10 dias em relação ao normal. E também, existe também a outra variável, né? A variável de custo, que a gente também faz a análise também, da mesma forma que a parte de tempo, né? Mas com foco em custos, aí a gente trabalha com os custos aí, volto a dizer, naquelas 3 parâmetros: custos otimistas, custos prováveis e mais prováveis, né? Isso a gente obtém essas informações das equipes do projeto, né? De tempo, do pessoal de gestão de cronograma e da parte de custo aí, da parte de gestão de custo, né? Então isso envolve também uma interação muito grande com as equipes aí da empresa que geram essas informações de entrada para a gente poder fazer essa entrada aí no cronograma, tá? Então aqui a gente tem aí, tá, a curva probabilística, tá? Uma curva aí, e a gente vê essa questão de 90, do custo aqui, desculpa, e aí o custo já tem uma probabilidade de menos de 50%, tá? Então, em termos de tempo, deu 80%, em termos de custo, 48%. Então fica, não, eu quero uma margem melhor, meu cliente necessita, pô, para mim essa margem não está de segurança e eu preciso ver isso de outra forma. Então aí, passando para o seguinte, a gente passa aí uma margem de 90%, 40, quase 5 milhões de dólares esse projeto, tá? Então, para mim é um refinamento muito bom na informação, tá? Eu trabalho aí com essa questão da visão de portões, né? Fugiu o nome agora um pouquinho, visão de portões que a gente tem, e para mim é muito importante, ele exige muito essa questão desse refinamento da informação, tá? Esse conceito de FELs, tá? Conceito de FEL, né? Passagem de portões, e cada portões que eu passo para aprovar um projeto, eu preciso ter uma análise dessa quantitativa para saber se o tomador de decisão ele vai tomar essa decisão de go ou não go no projeto, tá? E aí, como eu te mostrei aí, a conclusividade, tá? A melhor indicação de prazo para mim seria os 518 dias, com o valor projetado aí, o total do projeto de 4 milhões, quase 5 milhões de dólares, tá? Com uma chance aí de 90%, o valor do prazo seria de 528 e 4,99 milhões, tá? Então, assim, basicamente é isso, assim, para se gerar esses números, a gente chega, são várias informações que a gente obtém, né, não é, né, assim, como o produto é simples, é um gráfico, mas até a gente chegar a esse resultado final não é tão simples, a gente tem uma série de passos, metodologias a serem feitas, tá? Mas, assim, o curso para mim me enriqueceu muito, tá? Eu já tinha alguma experiência na análise quantitativa, mas muito bom, principalmente com foco na ferramenta, tá? Eu queria agradecer aí Marcos, a Natasha, pelo apoio aí, pelo incentivo. Não é fácil, exige muita dedicação o curso, né? Mas cumpriu exatamente aquilo que se propôs, naquilo que na hora que eu comecei o curso, minha expectativa, tá? Então só tenho a agradecer, qualquer dúvida estou à disposição aí, mas basicamente é isso daí para apresentar. Marcos, está com você a palavra. Rapidinho, você tem mais 4 minutos ainda, Emir, você quer usar esses 4 minutos para detalhar alguma coisa? Não, Marcos, eu acho que assim, já explorei aqui o que eu gostaria, tá? Volto a dizer, se os colegas estão pensando em fazer o curso aí, eu recomendo, e realmente você vai se tornar um expert um modelo conceitual da análise quantitativa, bem como também na ferramenta. Tá? Eu passo a palavra para você. Obrigado, Marcos, pela oportunidade. Eu vou colocar uma pergunta para você, na verdade são duas. Eu entendi o que você falou. Agora eu quero saber o seguinte, eu tenho que aumentar meu prazo em 10 dias, eu tenho que pedir mais 1.200.000, 120 mil, eu acho. Eu tenho que pedir uma verba de contingência ou não? O que me garante que 48 é bom? Qual é o limite que você está usando? O que eu tenho que fazer? Qual é a recomendação que você me dá?
Marcos, desculpa, cortou um pouquinho aqui. Você pode só repetir sua pergunta, por gentileza? Eu entendi tudo que você falou, mas agora eu queria saber o seguinte, o que eu faço? Eu aumento o meu prazo em 10 dias para ficar bem e eu peço uma verba de contingência de 120 mil, eu acho. 120 mil. Isso. E por que 90% é bom? O que eu faço? Eu já entendi que 48% não é bom, não. Eu quero saber o que eu faço depois dessa análise. Isso aí eu creio que isso daí que a gente chama de é o apetite ao risco da sua empresa, né? Assim, eu creio que como analista aí disso daí, você vai basicamente passar, você pode até me corrigir aí, mas passar essas informações, né, para aquela pessoa que é responsável para os tomadores de decisão. E o pessoal, essa margem de segurança, eu vejo com apetite de risco. Eu coloquei no meu projeto, né, a gente utiliza essa 90%, mas talvez a pessoa exija 100%. Então, volto a dizer, isso daí eu acho que depende muito do apetite de risco da sua organização. Eu botei, no meu trabalho, utilizei como 90%, que é o padrão que a gente vem utilizando, mas volto a dizer, talvez esse 90% não seja o suficiente, não seja adequado e a pessoa, a sua empresa, quer trabalhar com 100%, né? E aí sua contingência vai ser com base justamente nesse apetite ao risco da sua organização. Eu acho que isso daí é o grande fator aí para você saber qual é esse número aí que você vai adotar. De repente 80% é suficiente, mas volto a dizer, isso depende, eu acho que varia de empresa para empresa. Ok, quem foi que forneceu os dados para você desse projeto? Marcos, na realidade, assim, eu sou coordenador desse projeto, tá? E acaba se misturando um pouco, mas eu tenho uma equipe, tá? Uma equipe que trabalha na parte de planejamento do cronograma. Assim, volto a dizer, eu não tenho expertise também dessa parte de perfuração, então depende muito de opinião especializada, né? Mas eu peguei essas informações com uma equipe que a gente tem lá de planejamento, tanto da parte de custo, como também a parte de prazo. Ok. A palavra fica agora com o Misael. Misael, tem alguma pergunta sobre o que foi apresentado? Ou alguma coisa que você queira questionar do nosso consultor? Não. Não? Jefferson? Bom, boa noite, pessoal, a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasado, eu perdi acho que os 2 primeiros slides. Achei muito, muito interessante mesmo a apresentação do Emir. Essa última semana eu tive alguns problemas no trabalho e eu peguei a atividade atrasada. Mas hoje eu fiz uma recapitulação de todos os itens da atividade 5 e 6. Emir, eu ia nesse mesmo conceito do Marcos, né? Mas aí você já até respondeu. Qual seria o nível de confiabilidade adequado? Eu trabalhei no meu com 85%, mas aí você bem respondeu, né? Que depende do risco que a empresa quer assumir, né, em cada projeto, né? Uhum. No meu caso, por exemplo, que eu tinha a minha obra que eu apresentei para o trabalho, ele era uma área portuária, onde tinha um nível muito, muito alto de risco de não conseguir executar a atividade no prazo e perder algumas atracações de navio, e a multa era muito grande. Eu trabalhei com uma atividade com risco de 85% para passar para o meu cliente. O seu foi bem maior, né? Foi bem além, 90%. Você trabalhou com 85%, foi, Jefferson? Foi. Agora, o Glaucio e o Pablo não participaram do curso, mas viram que o Emir apresentou de um projeto. Ele não disse qual foi o projeto, porque, teoricamente, toda a audiência do nosso consultor sabe de que projeto é. Tá? Mas acho que, de repente, vale a pena ele dar pelo menos um nome do projeto para uma audiência que já deveria saber. Glaucio e Pablo, alguma pergunta sobre isso? Sobre o que foi apresentado? Não. Pergunta, não tenho, só uma dúvida, na verdade. Você pode botar no último slide, Emir? Só para tirar uma dúvida. É esse daqui? É, isso aí. É o seguinte, a melhor indicação de prazo para o contrato seria de 518 dias, com o valor total do projeto de 4,82 milhões, tá? Isso, se eu fosse fazer uma determinística aí, né? Aí vem para uma chance de 90%. Então, para uma chance de 90%, o valor do projeto seria de
É 10 dias a mais, 528 dias, até que foi o primeiro questionamento do Marcos aí, o que seria melhor fazer. E dos custos, tá dando um eco aí, né? Fui eu, desculpa. Caiu um pouquinho, você pode repetir, por favor? Você estava na segunda leitura aí, por gentileza. Isso, é porque eu não entendi esse primeiro tópico. Qual a probabilidade de terminar, então, com 518 dias? Porque para 528 é de 90%, né? Isso, a primeira tá. Isso. Volto a dizer, a gente vai vendo esses colegas aí, o meu realmente ainda foi um projeto, ou seja, as informações que foram passadas para a gente na primeira análise determinística foram do nível de confiança, foram até boas, tá? Mas esse valor aí, realmente, volto a dizer, chega a 0% de insucesso aí, tá? E aí seu projeto realmente, você já começa a fazer um cronograma onde o cronograma é totalmente irreal, tá? O meu realmente acabou tendo 81%, é o determinístico, e no probabilístico ficou como 90%, os 528. Mas como eu parti já dos dados foram obtidos, então realmente meu projeto acabou tendo um sucesso bacana. Mas volto a dizer, na prática eu já passei por informações muito piores do que esse daí, tá? 0,5%. Não sei se o Misael mesmo deve mostrar um desse valor aí, o Jefferson, tá? Mas basicamente isso. Mais alguma coisa aí, estou à disposição. Viu? Qualquer coisa eu passo para o Marcos responde. Oi, Mi. Natasha, parece que o Pablo também, né? Natasha, algum comentário, alguma pergunta? Eu achei bem curioso o prazo, né, ter dado uma confiabilidade de 80% e aí o custo não chegou a 50%. Com essa sua análise inicial, você responde o que para esse aqui? Você acha que 81% de prazo é realmente confiável, sendo que o custo está abaixo de 50%? Como é que você compatibiliza esses dois valores para apresentar para o seu cliente? Mas eu vejo que assim, isso. Aí vem o terceiro ponto aí. Eu tive um pouco de dificuldade de gerar aquele gráfico de dispersão, né? Até coloquei aí, depois eu até vou conversar com vocês por fora aí, mas eu vejo que eu vi nesse resultado aí, né? Como o prazo, a gente ficou com 80% e o custo, talvez a parte de custo aí, determinística, precisaria, eu acho que as informações que tem de custo não tão razoavelmente boas, né? Essa é a análise que eu faço, já que do custo aí deu menos de 50%, como vocês viram aí, né? Então essa é a minha explicação. Eu acho que a gente, na parte de custo, talvez a gente, não é função nossa, né? Como o Marcos comentou aí, mas eu creio que a gente, com a equipe de custos, revalidar, talvez esse, um alerta para a gente, né? Já que ficou realmente diferente. Um deu 81% e outro deu abaixo de 50%. Ok, Paulo, uma coisa para falar aí. Eu entendi, né? Eu vou falando, se você puder inclusive me interromper se eu tiver com alguma dedução incorreta, mas são duas variáveis, né, que vocês estão avaliando, né? A parte tempo e custo, correto? Positivo. Quando você trabalha com a parte de tempo, você faz a simulação apenas nas durações das tarefas ou você faz alterações de sequência, logística, alguma mudança na parte técnica para essa simulação? Vamos supor, uma escolha entre eu fazer a construção civil, por exemplo, com o concreto moldado em loco, ou optar por moldado, ou trocar por uma estrutura metálica. Dentro dessa simulação de tempo, é apenas nas durações ou há alguma simulação em que você mexe na lógica ou na metodologia? Quando você faz uma simulação dessa, tá, a gente começa da determinística, né? E uma simulação dessa a gente parte de um cronograma, né? E aí esse cronograma, tá, quando a gente parte dele, aí como você falou, a gente parte de uma estrutura. Qual seria a estrutura? É justamente o método construtivo, né? Por exemplo, a relação de predecessoras, né? A gente sabe aí que existe aquele conceito, né? Atividades que com TI, né? De início e fim, início, paralelismo, atividades que começam junto. Então, assim, a gente já pega isso daí pronto, tá?
da sua equipe, a gente constrói isso daí, tá? Então, esse método construtivo, a gente pega com a equipe, tá? E aí vem a segunda parte que você falou, que você está certo mesmo. E aí a gente vai embutir, tá, essas incertezas, tá, dentro dessas atividades de duração. Mas você está certo, você falou exatamente isso. Agora, creio que antes disso, a gente tem todo o processo de construção do teu cronograma, onde você vai considerar justamente a forma de construção do cronograma. Por exemplo, aquele conceito de predecessoras, relações de precedência. A gente sabe que no cronograma não pode ter sucessoras, sem predecessoras e vice-versa. Então, a gente tem toda uma metodologia para desenvolvimento desse cronograma aí. Mas é exatamente como você falou. No final, a gente joga a incerteza dentro das variáveis de duração e custo. Marcos, se quiser me ajudar aí, alguma coisa à disposição, tá? O Misael colocou dentro da proposta de trabalho dele uma tal de árvore decisória. Por que o Misael colocou uma tal de árvore decisória? Porque todo consultor coloca a árvore decisória sem ter a menor ideia do que está falando. O que o Pablo fala aí tem a ver com a árvore decisória, mas não é gerenciamento de riscos do projeto. É outro tipo de gerenciamento. Nós temos gerenciamento de riscos do projeto, do investimento e operacional. São 3 fatores de risco. Mas depois a gente fala sobre isso, porque isso está colocado bem. Israel colocou uma tal de árvore decisória que ele vai ter que um dia explicar isso. A gente fala sobre isso no final. Afinal, isso é uma two life. Mas a Natasha tinha mais uma coisa quando eu interrompi. O que foi, Natasha? Não, esqueci o que eu ia perguntar. Não anotei na hora e eu esqueci sobre o que o Emi estava falando. Não, peraí. Acho que era a questão que ele falou. Quando eu fiz, né, essa análise, eu trabalhei muito com hipóteses de atraso do projeto e aí a gente tinha taxas, multas atreladas. Eu não sei se o projeto você chegou a analisar a questão. Eu acho que talvez da dúvida do Pablo para montar isso, né, tem a metodologia que foi usada, porque ao longo do curso a gente vai apresentando como se fosse um caminho para que eles percorram. Então, a gente tem o caminho crítico, depois a gente analisa atividades que considera interessante por características que a gente vai apresentando. Então, meio que no final, a gente chega com atividades para serem analisadas e nem todas são do caminho crítico, porque podem existir que influenciam o projeto não estejam ali. Então, talvez essa questão da metodologia facilite um pouco, né? Quando a gente explique como é que foi feito para quem esteja verificando, poder entender tudo direitinho. Ok. Deixa eu bagunçar um pouquinho, Marcos, aqui. Fala. Já que você me provocou, agora tem que bagunçar um pouco aqui a história. Ô, Marcos, o próprio PMI, né, ele tem uma característica sempre de retroalimentação. Ainda que nós deixaram bem claro, né, que nós estamos na fase de planejamento e é uma análise quantitativa, os resultados dentro das simulações, das probabilidades dentro da fase de planejamento, ainda assim eles remetem a certas retroalimentações, porque a gente precisa fazer simulações para poder chegar a ter certeza dos resultados, né? Então, eu estou dizendo assim que fazer mudanças no cronograma, embora haja uma sequência, vamos dizer assim, lógica de ferramentas e aplicação de técnica, sempre tem uma retroalimentação. E assim, para a gente ter certeza de que aquele resultado é mais positivo, até mesmo o sequenciamento de atividades a gente pode alterar, né? Por exemplo, a gente chega às vezes numa análise de probabilística que é ruim, que a gente tem só um afunilamento ali muito estreito ali das variáveis que a gente pode ajustar sem muita margem de segurança nas laterais. A gente pode voltar à prancheta para fazer essas reanálises, entendeu? É a missão do Emir. Ele acabou de apresentar um cenário estático. Cabe
a mim que assistir isso, falar com a minha equipe, Sim. cronograma de orçamento. E aí eles vão fazer alguma coisa. E quando fizerem alguma coisa, vão devolver para o Emir. Olha a coisa nova. E o Emir vai fazer o quê, Emir? Refinar, fazer novamente? Fazer novamente. Isso, exatamente. A diferença é que nós estamos chamando a atenção de que você tem uma função. Então, faça a sua função direito. Não misture. Quando o Emir apresentou 10 dias e mais 120 mil, eu entendi. Eu vou levar isso, Emir é pago para isso. Eu vou pegar essa informação e vou levar para a minha equipe de gestão de tempo e gestão de custos. Quando eles fizerem uma capotada, eles vão produzir uma outra coisa. Eu vou ter que pedir para o Emir fazer de novo. E aí o Emir talvez chegue a 90%. E aí eu vou dizer, que bom. O que eu não posso perguntar para o Emir, nem para o Jefferson, nem para o Misael, é como é que eu vou chegar? Porque Emir foi contratado para fazer uma análise quantitativa com a aplicação da técnica de Monte Carlo. Agora, quando você, Pablo, se mete a fazer gestão, análise, resposta, ou tu é muito bom, ou você está tomando conta de tudo. O que é possível. Igual você falou, né? Qual que é a atribuição, né? Então não é a visão do gestor, é a visão específica da execução daquela operação de análise quantitativa de riscos. Agora, presta atenção. O que eles estão fazendo na teoria, o Emir pode garantir para você que essa análise é uma análise. Ponto. Você pode não gostar do resultado, mas você não deveria conseguir derrubar o Emir. Mesmo numa perícia jurídica, nem uma disputa judicial. O problema não é o resultado, é a maneira como ele chegou. Ele não usou o at-risk, ou poderia usar, né? Mas aí, se você perguntar, que você não perguntou, por que beta-teste, ele vai ter que explicar. Sim. Você não usou o x²? Por que você não usou o log normal? Ele vai ter que explicar. Se ele não explicar, aí fica ruim. Mas agora é 10 minutos para o Misael apresentar o dele. Está gravando, tá, Misael? Assim que você começar, eu conto o prazo. Obrigado, Emir. Obrigado, Emir. Valeu, Marcos. Valeu, pessoal. Obrigadão. Estou na escuta. Emir, você vai ter que analisar. Misael, compartilha a tela e vamos embora. Beleza. Estão me ouvindo agora? Agora estou ouvindo você. Assim que você apertar o F5, eu começo a contar tempo. Já está contando tempo. Está contando tempo. Então, da mesma forma que o Emir, a gente está apresentando o resultado das análises quantitativas de risco, né? O nosso projeto é um projeto de usina fotovoltaica terrestre, né? E ele tem por objetivo, né, reduzir e controlar a variabilidade de riscos ao decorrer do projeto, né, também permitir ao gestor uma tomada de decisão, né, auxiliar o gestor a se posicionar em certas atitudes mediante o cronograma, mediante a aplicação de custos ou variação de alguma tarefa ou mudança do cronograma, né, impedir potenciais desvios no projeto, né, evitando formas negativas de visão da empresa, como atraso, estouro de orçamento, desempenho insuficiente ou perda de reputação. Aqui a gente vai explicar um pouco sobre a metodologia que a gente está usando, né? A gente está usando a técnica de Monte Carlo, né, que é uma técnica, como o Emi já explicou, né, que usa um modelo dinâmico, né,
trazendo uma forma de adequação dos dados à curva normal, permitindo assim selecionar a curva mais próxima à realidade da situação dos dados que nos foram apresentados, né? Aí a gente vai, o nosso primeiro passo, né? A nossa proposta está dividida em 3 passos, que é a primeira fase é a avaliação do cronograma, a avaliação daquilo que foi entregue para a gente, para poder ver se está tudo seguindo praticamente as normas, né? As regras de ouro, né? Como as melhores práticas, para ver se tá assim, o cronograma não tem nenhuma defasagem ou tem algum erro que a gente possa indicar antes de começar a fazer simulações que possa impedir o nosso trabalho ao proceder, né? A gente vai fazer essa avaliação, a avaliação do caminho crítico, né? A avaliação da faixa crítica, se o contratante necessitar ou solicitar, que seria uma faixa crítica, essa faixa crítica seria uma faixa de segurança maior, que a gente pode aumentar o caminho crítico para que tenha uma variabilidade ou uma segurança maior de acordo com o solicitado que o contratante quiser, né? Aqui explica um pouco das fases, né, que é o recolhimento do planejamento do projeto, linha de base, escopo, né, do projeto, daquilo que vai ser analisado, né, a interpretação e avaliação disso tudo. A terceira fase, que é, no caso, a segunda fase, é as simulações a partir do modelo que a gente tem, que os clientes entregam, né? O cliente pode entregar tanto em Project ou Primavera, que o software que nós estamos usando, que é o Spider, ele nos permite essa facilidade de trabalhar com todos os modelos de projeto, né? Então, assim, a gente consegue trazer, né, daquilo que foi projetado para dentro do Spider e a gente trabalhar em cima disso, né? Essas simulações são feitas dentro do Spider e a gente apresenta na quarta fase um relatório probabilístico. As áreas de análise vão ser em 2 vertentes, a análise de prazo e a análise de custo, né? A análise de prazo a gente vai trabalhar com o caminho crítico, a duração drag, a faixa crítica e a folga crítica, né, do projeto. E a análise de custo, a gente pode tanto trabalhar com os custos relevantes diretos ou indiretos do projeto, né, o investimento e financiamento do projeto, as variações de moedas e as inflações no decorrer do processo, né? A ferramenta nos permite, né, essa possibilidade, né? Aqui nós também temos explicando como será cobrado esse valor, né, que são o prazo que a gente tem de entrega dessa análise. É 15 dias a partir da primeira fase do processo, que a gente, da primeira fase de acolhimento e recolhimento dos dados, né? O valor será cobrado por homem-hora, especificado anteriormente na proposta física, né? E o valor cobrado fica aqui estipulado em 12 mil, descrito, detalhado, né, via proposta. Os resultados preliminares que nós fizemos da análise foi que, em relação aos prazos, né, a chance é nula de execução desse projeto. O prazo de entrega, dia 2 de fevereiro de 2020, é nula, foi nula. Então, assim, pelo cronograma apresentado, nós não conseguiremos, não será possível a execução desse projeto, né? Dentro do cronograma que eles apresentaram, né, lembrando que toda a nossa análise é baseada na confiabilidade daquilo que nos foi entregue, daquilo que nos foi apresentado como projeto. Então, tudo aquilo que nós fizemos é em cima daquilo que nos foi fornecido. Então, todos os dados foram a partir deles. E a primeira análise deu que seria impossível, assim, pelo cronograma, pelo aquilo que foi apresentado, era impossível de ser concluído, né? As chances eram nulas para a entrega desse projeto na data prevista, né? A análise de custo foi baseada nos custos fixos do projeto, né? O projeto ele tem um gasto total previsto de 5.348.180 reais. E um aporte financeiro de 5.350.000. O previsto no caixa era de sobrar R$ 1.819,
né, em saldos positivos do projeto. Porém, a análise preliminar dos custos, né, mostrou que há grande probabilidade que esses custos, né, venham a ser reduzidos. Né, um grau de certeza que 90% pela variabilidade dos custos fixos, esse custo seja reduzido para 5.600.000, né, fazendo assim que o caixa, né, o fluxo de caixa do projeto seja positivo em 293 mil, né? E apresentou grandes chances de atraso no aporte financeiro da segunda parcela, né? Dentro disso, né, esses são os resultados globais do projeto, né, fazendo uma análise conjunta do projeto. A gente tem que, dentro do prazo, seria inviável a execução do projeto, né, e a nossa sugestão principal é que a reavaliação do projeto, né, seja dos prazos de entrega do projeto, seja revisto e seja assim, alterado ou demandado uma solução melhor mediante ao cronograma apresentado. O cronograma para a execução do projeto apresentou um grau de certeza de 35% de chance de cumprimento do seu prazo estabelecido, né? Então, o cronograma também precisaria ser ajustado, né, da forma global. Porém, eu esqueci de botar aqui, né, no meu slide, acabei esquecendo de falar. Ele apresentou os resultados de probabilidade de execução, né, de entrega do cronograma ao decorrer do projeto de 80%, né, de certeza que ele poderia ser cumprido dentro daquilo que foi planejado. Porém, o prazo ainda não seria inviável, o prazo de entrega do projeto seria inviável. Né? De forma global, ele apresentou 35%. Né? Após a análise, a gente pode afirmar que, com grau de certeza que, aumentando o prazo de entrega, né, que é o principal, que a data prevista não seria inviável de qualquer forma. E seguindo o cronograma com um acréscimo de 3 dias em sua totalização, assim fazendo que ele chegasse a 120 dias, o projeto apresenta um grau de certeza de 90% de sucesso e de cumprimento do prazo estabelecido, né, com um fluxo de caixa positivo de 293 mil unidades monetárias, né, que aqui a gente não especificou a unidade que a gente está trabalhando. Né. Eu acho que isso é só, né, na proposta. A gente especifica, né, a metodologia que a gente está aplicando, né, o nosso objetivo de forma detalhada, né, a metodologia, o porquê da ferramenta Spider, né, a gente explica, né, que não é uma ferramenta que a gente usa assim por apenas escolha, porque apenas é proveniente e é mais fácil e assim é mais eficaz pelo que a gente acha, mas é que atende ao nosso projeto e é que verdadeiramente nos possibilita fazer da melhor forma. A gente explica a metodologia que vai ser avaliado os prazos, né? Também tem a metodologia de avaliação da análise de custos, né, dentro da proposta, a definição de como foi escolhido o perfil probabilístico, como o Marco falou, por que nós escolhemos o beta ou o PERT, né, para alguns mais fáceis, né? A gente explica por quê e quais os parâmetros que a gente usa, né? O beta, a gente usa, né, as variações probabilísticas de otimista, provável e pessimista, e a gente explica porque a gente está fazendo isso, né? A definição do grau de análise, né? Nesse grau, quantas informações nós iremos usar, né, para poder verificar essas incertezas do projeto, né, o escopo daquilo que a gente vai apresentar e, né, o cronograma e o nosso valor de investimento, isso é o final da proposta, né, explicando detalhadamente quais os valores que vão ser, quantas horas a gente vai demandar dentro do nosso projeto. Eu acho que eu sei. Você passou 2 minutos. Aí, acabei. Passou 2 minutos. Eu perguntaria para você
só uma coisa. Afinal, o que eu tenho que fazer? Quais são as referências? Parece que há um risco de ficar melhor do que está no dinheiro, é isso? Não entendi a sua pergunta, desculpa. Parece que há um risco de ficar melhor do que está no dinheiro. Isso. A sugestão principal é a reavaliação dos prazos. Certo. Que sem do prazo de entrega. Certo. Isso. Pelo cronograma previsto, nós temos que, se os gastos fixos ficarão menor do que aquilo que foi pensado, né? Dentro das probabilidades que eles passaram, né, de variação dos custos fixos. Nesse projeto foi apenas analisado os custos fixos pela demanda da contratante. Eu não entendi muito bem, não, mas eu abro a palavra agora para o Emir. Opa, vamos lá. Misael, você pode voltar, por favor, naquele gráfico de probabilidade de tempo? Me chamou um pouco a atenção aquele gráfico ali. Se você puder pegar. Porque assim, eu vi ali que tem uma parte ali, é só para a gente, né, pensar um pouquinho. Se você puder botar aí. Esse gráfico, na realidade, ele começa crescendo, depois você vê que ele tem uma reta fixa ali, né? E depois sobe de novo. Então, isso me chamou um pouco da atenção, como se tivesse uma lacuna ali. Eu não sei se isso... Eu sei que a gente recebe os dados prontos, mas me chamou um pouco a atenção esse gráfico aí. Você pode reparar que a variação é por causa do horário, do horário de trabalho, né? Como ele está trabalhando com data... Ele tem um expediente, ele para de simular nesse expediente e começa a simular no próximo dia de trabalho útil. Você está trabalhando com hora aí, é? No caso, eu trabalhei, aqui é o prazo, né? Aqui é a data de entrega do projeto. Isso. Tá, então qual seria, por que essa reta aí que você está falando? Porque eu entendo que não tem atividade no cronograma, é isso? Não, no caso tem essa linha reta porque não tem expediente. Então o gráfico ele não vai simular quando não há expediente. Os dias de trabalho são de 8 horas. Então acabou o expediente, ele não dá que não teria trabalho. Então ele não simula, né? Certo. E você pode reparar que é justamente no período que não há expediente que tem o intervalo, que é do 13/7 às 5 horas até 14/7 às 8 horas, que começa a simular de novo, né? Seria o próximo... Se traduzir em termos de dias, seu projeto está dando quanto aí ao todo? Ao todo ele dá... O cronograma está previsto para 348 dias, porém não bate com o prazo previsto. O prazo ele inicia em dia 31 de janeiro e terminaria 2 de março. Porém, os 380 dias daria até 4 de janeiro do próximo ano, 4 de 2021. Marcos, a palavra está com você, Marcos. Ok, então, Jefferson, você pode querer comentar ou perguntar para o Misael? Ô, Misael, esse gráfico aí eu entendi que era um período de folga que tinha no teu cronograma, né? Isso, de uma atividade para outra, né? Não, no caso é de um dia para o outro. Né? Porque ele vai simular o dia mais próximo, né? De um expediente para o outro, ele não simula, não faz a simulação. É porque esse aí deu no final de semana, talvez, não é? O teu calendário está dizendo que final de semana não é trabalhado. Não, é final de expediente. Ele, por exemplo, terminou hoje às 6 horas, até amanhã de manhã ele não vai fazer outra simulação, né? Que ele não calcula porque não tem expediente. Né? Até amanhã, 8 horas da manhã, ele não vai fazer cálculo. Aí por isso que não aparece no gráfico. Isso aí será que influencia alguma coisa no resultado da análise? Essa folga? Aí eu deixo para o Marcos responder. Olha, se você fala isso numa apresentação, passa a palavra para Glaucio e Paulo.
Né? Agora eu fiquei sem palavras. Não, só rapidinho, 1 minuto. Não, eu só não entendi muito bem essa pausa mesmo. Porque, por exemplo, parece que está por horas, né, esse gráfico. Então tem as horas lá de que não vai ter trabalho, horas de folga, e depois a continuidade desse trabalho. É isso? Não sei. Ou são dias de folga. Parece que são horas pela sua explicação, não é isso? São horas. É justamente as horas que não estão trabalhadas. Então, é porque realmente não fazendo esse curso, não treinando dessas ferramentas, fica até difícil a gente formular uma pergunta, mas teria alguma possibilidade de fazer diariamente essa análise e aí não teria essa interrupção? Ou não? Estou falando muita bobagem aqui. Vamos para essa pergunta dos autos. Pablo, você? Oi? Alguma pergunta, Pablo? Eu tenho sim. Mais da parte de análise de prazos, né? Em que ele comentou sobre a análise de caminho crítico. Eu vou pegar um exemplo, né? Por exemplo, uma das coisas que eu mais encontro toda vez que eu faço análise de caminho crítico é o excesso de lógicas arbitradas. E isso é uma coisa que estraga a maior parte dos planejamentos. Uma lógica arbitrada, que é a soft logic, por exemplo, você montar uma sequência, digamos que nós tenhamos 4 bases de equipamentos, de concreto para equipamentos, que não tem relação uma com a outra. Mas aí no cronograma eu ponho a base A, depois a base B, depois a base C, depois a base D. Eu crio um caminho crítico dessas bases, só que fisicamente, elas não são dependentes umas das outras. Eu poderia interromper essa base. Nessa análise de caminho crítico, entra essa parte. Vocês chegam nesse ponto? Como é que funciona essa parte? Na teoria, a proposta é: não cabe a você, analista, estudar o trabalho de planejamento dos outros. Então, o que é a análise de caminho crítico? Dado o caminho crítico que nós encontramos e definimos como input para o trabalho, se você lembrar do PMBOK capítulo 11, no 11.1, você vai encontrar que uma das entradas é o tal do cronograma. Eu não faço o cronograma, eu recebo o cronograma. Tá. Então não é a análise do caminho, é a identificação do caminho crítico. Misael recebeu o cronograma e ele identificou. Se ele é um bom caminho crítico, não sei. Eu sou pago para fazer análise quantitativa. O resultado da cadeia de produção é tão bom quanto o pior dos elementos. Se você fez um mau cronograma, não espere uma boa análise de risco. Entendeu essa lógica, Pablo? Não, sim, eu entendi desde a primeira vez que falou. É porque nessa apresentação apareceu a figura da análise do caminho crítico. Sim, é uma análise porque ele precisa pegar o caminho crítico e analisar com a equipe os limites. Provável, pessimista ou otimista. Ele não analisa o caminho crítico, ele analisa o caminho crítico sobre a ótica do gestão analítica de quantidades. Acho que eu entendi qual é a dúvida do Pablo. Para ser assim, do jeito que ele está falando, teria que ser dito. A análise por exemplo, do risco do caminho crítico, entendeu? A gente analisa a resposta que aquilo dá. Você, Pablo, ou me passa o prazo de duração. O meu trabalho, quanto à análise quantitativa, eu imputo isso na ferramenta e eu te passo, a probabilidade de risco é X. A gente não analisa se o caminho é o melhor ou não, a gente analisa o risco daquele caminho que você me entrega. Não sei se ficou mais claro, ou se confundiu mais. Não, eu entendi. Eu só quero... É porque a gente faz um filtro vamos supor... Eu acho que eu entendi muito bem o que o Marcos falou. Na verdade, a gente não faz uma análise da qualidade do caminho crítico, né?
Na verdade, a gente coloca ele como entrada, talvez assim, uma identificação do caminho crítico e da usabilidade desse caminho crítico. Se eu vou conseguir utilizar isso para fins de simulação. Então, na verdade, é como se fosse uma parametrização do caminho crítico, algum termo, não a análise em si, a técnica. Claro, isso aí. Porque, veja, Pablo, existe alguém planejando os tempos e sequenciando de forma inteligente e não sequenciando por desejos particulares. Vou fazer essa base e depois eu falo, não, você não faz assim. Você tem que saber que o CPM prevê fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Você não tem dinheiro, é outro assunto. A sua missão aqui é a análise quantitativa dos riscos do que você me deu. Se eu for fazer o trabalho de todo mundo, eu não estou fazendo análise quantitativa. Isso é uma coisa que a gente insiste muito, senão vira bagunça. E a maioria dos cursos de gestão de Monte Carlo faz isso. Você tem que fazer tudo. Não tem que fazer tudo, não. Você tem que fazer o que tem que fazer. Agora, se te entrega uma coisa mal feita, aí você vai trabalhar pensando que ela é bem feita. Não é isso? Tá bom, entendi. Quer mais alguma coisa, Natasha, antes da gente passar para o Jefferson? Não, é só, eu acho que do gráfico que o pessoal falou, né, do Misael, não sei, deixa um conselho, Misael, você analisar se vale a pena você analisar em horas um projeto que você precisa, às vezes, aumentar uma quantidade grande de dias. Então, imagina essa quantidade, sei lá, 20 dias multiplicado pelas horas. Talvez você apresente um número muito grande e eu não sei se o seu cliente pode acabar se perdendo com esses valores exorbitantes que vão acabar aparecendo, né? Então, é só para você, às vezes, analisar com a sua escala. Se, por exemplo, se eu desse 3 dias a mais, não sei, talvez fosse interessante você analisar a hora e ver se essa hora está sendo de um profissional X, que é mais caro ou mais barato. Só, mas assim mesmo, para você, né, quando você for usar isso futuramente, profissionalmente, para você ter uma noção desse de escala, porque o propósito do curso é isso, que vocês façam para vocês aprenderem, criar, e eu achei que ficou bem legal. Mas só deixo essa dica assim para você, para no dia que você for analisar, você ver se vale mais a pena você analisar hora, dia, como é que fica dentro do seu projeto. Não, eu posso falar para completar? Deixa eu, assim, eu acho que foi um erro meu e um equívoco, assim, equívoco não, eu botei, mas aquele gráfico é do prazo, justamente do término. O gráfico que vocês estão falando, que é a questão dos dias, é esse aqui, no caso, que está aparecendo na tela aí agora, né? Que é a curva que vocês estão questionando, né? Dos dias é esse, né? Esse seria o do término, que está ao contrário, né? Agora que eu mudei algumas coisas, mas o dos dias seria esse. Aí eu não especifiquei direito na minha apresentação aquele gráfico. Como é data, ele vai dar a data do expediente, né? Então acho que foi isso que deu uma confusão, mas eu entendi, já deixei para o próximo melhorar essa questão. Ok. Jefferson, são 21 horas e 5 minutos. Você precisa ligar a sua câmera para mostrar você e começar assim que você apertar F5. Marcos, tem uma observação, como eu coloquei até no fórum, eu tive dificuldade nas últimas 2 semanas, estava viajando a trabalho, e hoje eu consegui finalizar a atividade 5. Eu poderia apresentar a atividade 5? Se você quiser, você acha que dá para fazer? Atividade 5? Não, a última atividade, que é o trabalho final. Não, o final eu estava fazendo ainda hoje, né? Hoje eu terminei de ver os vídeos e ia trabalhar na confecção deles, só que aí tinha live, eu dei preferência para terminar a live e mais tarde dar continuidade à atividade 6. A gente, então, deixa a sua para depois e eu queria comentar alguma coisa não sobre os trabalhos, é sobre uma coisa que o Pablo falou e que o Misael escreveu. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui, assim que eu conseguir, né? Eu vou mostrar aqui o scatter. Eu falei que tinha algum problema no scatter, né? E alguém aqui falou que não ia fazer. O Emir falou, o rebelde, eu não vou fazer mais nada de scatter, porque eu parei de scatter presta.
Na verdade, não é que o SCADA não presta. Eu posso perguntar, Marcos, em cima da dúvida do Pablo? Em cima da dúvida do Pablo. É Pablo, Misael? Misael, que estou falando. Fala, Misael. Em cima da dúvida do Pablo, eu acho que, eu não sei se as outras ferramentas vão suprir essa necessidade do Pablo, mas eu sei que no Spider a gente consegue criar o switch e automaticamente ele faz essa mudança de caminho crítico. Quando a gente cria o switch no Spider, a gente consegue fazer a aplicação de Monte Carlo nele simultaneamente junto? Sim, senhor. A gente não trabalhou o switch porque o switch tem uma característica de decisão. E nós não estamos, nesse planejamento que vocês apresentaram, não tinha característica de decisão. Como assim decisão? É simples. Vocês fizeram um planejamento ou da parte fotovoltaica ou da parte do Emir, quando ele apresenta o projeto dele, que a coisa está planejada para acontecer desta maneira. E nós não estamos aqui, Pablo, nós não estamos decidindo para gerenciamento de projetos. Gerenciamento dos riscos do projeto o projeto vai ser executado. O gerenciamento dos riscos é para você garantir que ele vai ser executado da maneira como foi planejado. Eventualmente, Misael, quando você faz um switch no projeto, você poderia dizer assim, não, é que eu vou fazer uma avaliação de ou vou por ali ou vou por aqui, um plano de contingência já programado, mas nenhum de vocês apresentou um projeto assim. Então, nesse caso, não fizemos um trigger. O nome disso não seria um switch. O switch é no planejamento. Quando entra em risco, o nome é trigger. E aí ele dispara um trigger com que objetivo? De você decidir qual é a maior probabilidade. Se eu vou pelo caminho normal ou vou por um plano de contingência que vai me salvar de alguma situação. Entendi, mas eu conseguiria botar o trigger e aplicar a Monte Carlo da mesma forma. Correto ou não? Sim, senhor, sim, senhor. E o gráfico sairia muito interessante. Sairia probabilidade de 300 dias e probabilidade de 380 dias, dependendo do rumo. E probabilidade de uma árvore decisória. Aí haveria uma árvore decisória dentro do projeto. Pablo, caracterizando ainda a execução. Não é decisão de go ou não go. Você pode montar isso de qualquer maneira, né? Mas o nosso assunto é gerenciamento de riscos do projeto. É para garantir que o projeto vai acontecer. E aí o gerenciamento de riscos me dá meios para alterar planejamento, produção, produtividade, quantidade de dinheiro para fazer o projeto acontecer. Enquanto que numa árvore decisória, ou no FEL, no FID do IPA, do IPA, você analisa se deve ou não ir, ou deve engavetar, ou deve esperar, ou abandona o prossegue. É diferente. Tem os parâmetros, né, de decisórios, né? Já tem dentro de cada gate do IPA, já tem os parâmetros, as margens de segurança, né? E uma outra pergunta, Misael, você falou desse switch, é lógico, eu não conheço o programa, mas eu entendi que é uma espécie de cenário, né? Você deve mudar uma chave, né, que é switch, para ir para um cenário X, um cenário Y. A pergunta é se essa variável, né, se meu entendimento foi correto, é se esse switch ele também pode entrar como variável dentro da simulação de Monte Carlo, como uma das variáveis, né? Responde, Misael. Você riu, né? Não sei, ele entrou no assunto. Eu tô falando, Marcos, porque, vamos lá, primeiro, o switch, você fazendo o curso de SPU, você não vê, mas você tem no livro.
Então, é um conhecimento à parte. Por isso que eu perguntava muito, porque eu fui ler o livro, entendeu? Aí, então, eu descobri algumas coisas, fui perguntar justamente sobre isso, porque isso me gerou curiosidade de como fazer. É como você falou, uma chave. Né? Agora, a aplicação disso no Monte Carlo, eu não sei, não tentei fazer, não sei se conseguiria fazer, mas eu acho que acredito que sim. Né? Marcos pode responder se seria uma variável assim. Da sua curiosidade, né? Da sua dedicação. Né? É Pablo e Misael. Se a gente colocasse isso no curso, o Glaucio ia dizer para o Pablo que tem que ter 36 horas ao dia para estudar. Aí não daria para a gente conseguir fazer um curso. Mas é claro que, Pablo, custo e prazo que o Misael e o Emir apresentaram são duas variáveis. E existe a possibilidade, ou existe a demanda, de você fazer a análise probabilística da produtividade do recurso, da quantidade de materiais, da inflação da moeda, da variação cambial. Tem muita coisa. Eles fizeram prazo e custo porque entenderam o mecanismo. Isso é aplicado a qualquer variável. Qualquer variável. É claro que só é aplicável nessa ferramenta. Você não vai conseguir aplicar isso em qualquer variável. Se você criar uma variável do projeto chamada estado de espírito e alocar em cada atividade o estado de espírito da turma, você pode dizer que a produtividade cai em função do estado de espírito. E jogar uma probabilidade do estado de espírito ser pior ou melhor. E ele te dá uma produtividade probabilística e te dá um tempo e um custo. Ei, Marcos, eu posso pegar, por exemplo, cada um dos parâmetros, factors lá do MCAA, por exemplo, e jogar essas variáveis aí para fazer uma simulação, por exemplo. Sim, só tem um probleminha, tá? Só tem um probleminha. Nós vamos falar depois. Mas eu queria mostrar agora a falácia do scatter. A falácia do scatter é o seguinte. Eu vou colocar... Estão vendo a minha tela? Sim. O que está na tela aí, eu não sei de onde eu tirei isso não, mas é assim, 280 dias, tá vendo? E 5 milhões, tá vendo? Vocês estão enxergando 280 dias e 5 milhões? Sim. Sim. Esse ponto aqui significa o que na sua opinião? Se é que vocês estão enxergando o ponto. Na opinião de quem? Seria maior que 280, né, lá no limite, e maior que 5,100, né? Então, esse ponto significa, o que eu estou dizendo para vocês, é que o nosso trabalho, o nosso planejamento, nosso plano diz. O projeto está aqui, ó, nesse ponto. Está vendo o ponto? 280, 5 milhões e 100. Agora, dá uma olhada nesse ponto ampliado. Entendeu o que é scatter? Sim. Você entendeu para que serve esse scatter? É mostrar quantas possibilidades tem dentro de um parâmetro, né? De uma determinação. Sim, você viu o tamanho desse ponto? Você viu o tamanho das grandezas? Você percebeu que quando você gerou um scatter, ele era assim? Mas você leu a escala do seu scatter? Eu traduzi o relativo para o absoluto. O scatter que você está vendo na direita não tem valor significante nenhum para o seu projeto. De 5 milhões e 100 mil, essa variação aqui na altura está na ordem, por exemplo, de 1%. E de 280 dias no seu scatter, nessa escala, estaria da ordem de 8 dias, o que dá tipo 4%. Então, quando eu falo
da falácia do scatter é que em gestão de projetos, a análise probabilística com técnica de Monte Carlo, o scatter só serve para a consultoria mostrar serviço. Ficou muito agressivo ou você quer que eu melhore? Com a palavra, Emir. Emir. Não, quando eu perguntei lá no grupo, me chamou um pouco a atenção. Assim, Sim, mas eu acho que o resultado final é muito pobre, né? Uma conclusividade muito pobre, né? Você só vê uma nuvem densa onde você tem o maior número de ocorrências daquelas variáveis ali, né? Isso indica o quê? Então, assim, é uma nuvem onde você tem o maior número de ocorrências nas duas variáveis, né? Agrega muita coisa. Para que eu vou mostrar isso na reunião? Com a palavra, Jefferson. Marcos, eu acho que isso aí deve ser muito aplicado, né, na indústria bélica, sei lá, de guerra, né? Imagina que o cara vai soltar um foguete aí numa região. Essa aí é a área de abrangência de maior possibilidade de atingir, né? Esse gráfico de dispersão. Então, onde ele está mais concentrado é uma área, não é um ponto específico, mas é uma área de maior probabilidade de atingir. E eu tive vendo no vídeo, na sua apresentação da atividade 6, que ela destoa muito quando a gente trabalha em 2 dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões, né? Ela destoa muito de quando a gente faz análise separada de prazo e de custo. Quando você une a análise de prazo e custo para gerar esse gráfico de dispersão, ele destoa totalmente daqueles dados que a gente consegue lá de 85%, 80%, quando eles são comparados simultaneamente. Você estudou estatística, Pablo? Você perguntou o quê? Você estudou estatística? Estudei. Você já tinha ouvido falar em média móvel? Sim. A média móvel do Excel é muito mais útil do que o scatter em projetos. E o Jefferson foi muito bom. Ele falou em armamento bélico. Você quer saber aonde o scatter é interessante? Numa lagoa de peixes e sapos e batráquios, sei lá o quê. Porque aí a faixa não é aquele ponto que eu mostrei, não. A faixa... Cadê a faixa aqui? A faixa, ela não varia de 1.500 a 1.501. É de 0 a 200. Aí faz sentido o scatter. Então, voltando. Cara, a gente falar do scatter, eu não consigo mostrar aqui porque a tela está fechada no Paintbrush. Falar de scatter em projetos, quando eu mostrei um ponto, tem um ponto que diz 280 dias, 5 milhões e 100. Se fosse uma mancha bem grande, valeria a pena eu falar de scatter. Mas é uma mancha, gente. Eu botei em escala um pouco exagerada, para mais, um ponto. E quando se abre esse ponto, você vê esse ponto assim cheio de pontinho. Então, voltando, o scatter vale na estatística muito. Inclusive, dá um nível de correlação. Acredito que o menino Pablo tenha visto isso em estatística. A correlação no at-risk é o quanto as grandezas estão correlacionadas. Conectadas. Né? É igual da economia, né? Caso, é um ponto dentro de um espectro enorme de grande. Ou seja, o scatter não faz a menor diferença para a análise do Misael, dependendo da grandeza. Agora, o valor de dinheiro, de acordo com aquele menino Emir, deu 120 mil. 120 mil em 5 milhões dá 0,6%, eu acho. E Marcos? Entendeu? Para que mostrar os scatter?
Para que usar o diagrama de dispersão a não ser para mostrar o meu certificado ou a minha beleza de desenho? Ô, Marcos. Fala. Só uma observação, você falou um negócio de fica muito bonito nas consultorias. Recentemente eu peguei um trabalho de análise de viabilidade econômica imobiliária aqui na região. Aí eu vi um gráfico desse descarte, mostrando como é que é a região onde vai ser implantado o empreendimento, no caso seria um prédio residencial, e eu me deparei com um gráfico desse de dispersão, esse descarte. Mas eu estou falando desse scatter para gestão de projetos. Eu não vi o scatter de uma análise estatística imobiliária onde, de repente, você não encontra um ponto, você encontra uma mancha. E é relevante. Isso. Eu conheci um biólogo que trabalhava com at-risk no Excel para saber se ia dar peixe ou não ia dar peixe. Ele botava peixe, botava outro peixe, botava inseto, botava rã, e aí ele ficava rodando até encontrar lá a probabilidade do peixe nascer. Virar um pesqueiro, né? Como é que chama isso? Criador de camarão. É um negócio assim. Agora, quando a gente apresenta um scatter, eu botei na apresentação da aula em 4 dimensões, 5 dimensões, ficou lindo, né? Porra, isso significa o quê? Isso significa o quê para projetos? Se for bom, a gente usa. A pior coisa é alguém perguntar na tua apresentação o que significa esse scatter e você dizer a variação do custo. Aí o cara fala, essa variação é de 0,5%. E você está fazendo um carnaval de 0,5%. Entendeu a ideia? Quando o Pablo falou de logística, lógica arbitradas, isso está dentro daquelas práticas que nós conversamos sobre usar um cronograma bem feito e também de fazer avaliação de como é que ele foi construído e gerou um caminho crítico estranho, não é, Pablo? Ok. Eu tenho o caso, Marcos, em que foi feita aquela análise Windows Slice, análise por janelas, em que um perito assim, fez aquela maravilha em cima de uma análise maravilhosa usando o método de janelas. Só que ele não passou, o cronograma não passou por um crivo. Ou seja, foram quase 300 páginas, foi um cronograma igual se montar um prédio em cima de uma areia movediça. Mas eu entendi muito bem a questão a segmentação de cada. Você está fazendo, vamos dizer assim, compartilhamento. Como é que se diz? Está separando por etapas, por funções. Eu entendi bem. Tá? Tem que passar. O cronograma está bem feito. Eu entendi. Porque ele tem que responder o objeto da ação. Perfeito. E, eventualmente, quesitos. Se o objeto da ação não pediu a análise do cronograma, o perito não pode analisar. Ele estaria sendo partidário, não sei de quem, a menos que haja um pedido de análise do cronograma, da qualidade do cronograma. Daí, não tendo uma norma oficial, vai ter que partir para as melhores práticas. E o PMI não é a melhor prática, tá? Não. São mais lineares, são mais a ACE. Sim. Não, tem muitos outros, né? Tem o A sequência de if, o Pablo e Misael, é questão de trigger. Não é mais o switch. O switch é uma opção de planejamento. O trigger já dispara, a partir de alguma provocação, uma alteração. Se o investimento se o prazo for maior, se a produtividade cair e o prazo for maior, e se a produtividade cair e o material diminuir, dispara o trigger. Dá para programar isso tudo. Agora, só um final aqui para acabar de falar, que eu falo demais. Bom, a falácia do scatter eu já deixei claro aí pro Emir, né? Que ficou preocupado que não ia mais usar o scatter. Não, tu tem que usar o scatter. Se for significativo. Porque só se você pintar ele bonito, né? Para ficar bem bonito, para apresentar no slide, você
ninguém entende nada mesmo. Agora, se prepara, vai que alguém da audiência entende. E você está sendo preparado para não ser um 7-1. Não é ser um amador, nem ser aquele cara do cursinho da Ethiristic do Udemy. É para ser um cara que é capaz de defender um fundamento, uma metodologia. Misael, cuidado com a audiência. E cuidado com os termos que você usa. Porque o QI da audiência pode ser muito pequeno. Então você precisa dar um jeito de apresentar tudo dentro do QI da audiência. Então, se você faz muito faixa crítica, sem dizer o que é, a duração drag, sem dizer o que é, ou você fala técnicas sofisticadas e passa por cima, ou tu explica essa droga em 10 minutos. Porque quando você começa a falar nessas coisas, eu não sei se a audiência... Por exemplo, aquele dente encontrado no gráfico, você explicou. Mas para que botar um dente só para criar provocação, sabe? O dia é tanto... Pô, se você bota aquele dente, alguém vai levantar a mão. Você usou a curva integral de... Para o quê? Entendeu? Era só isso aí que eu não sei. A retroalimentação eu notei também, mas já ficou claro aí que o Pablo explicou. Bom, para fechar, a última pergunta para o Jeff, para o Emir. O que você simulou de riscos te deixou preocupado com o cronograma que você já usou? Não, mas esse cronograma que eu fiz, até que eu achei, pelos valores que eu achei, o resultado achei até razoável. Agora, outro já, que eu já estou simulando, já me preocupou. Ou seja, eu usei como estudo de caso esse daí, mas já venho aplicando no meu projeto outros cronogramas. E aí isso me preocupou um pouco, já que eu achei uma taxa muito baixa, entendeu? De pequenos cronogramas. Então isso já é um ponto de atenção para mim, entendeu, Marcos? Entendi. A pergunta é... Você já usou aquele planejamento e agora que fez análise de risco, você ficou preocupado? Se eu fiquei preocupado? Você usou, né? Você já está usando, não sei. Sim. É um recurso a mais que a gente tem aí, né? E, Misael, você que tinha um projeto que parecia sólido, porque quando eu desenvolvi aquele planejamento, cara, é na jurada das melhores práticas de quantidade e produtividade. Aquela usina solar porra, altamente bem feita, bem planejada. E você disse que não fala mal do projeto, hein? Tu não fica falando mal. Eu não vou falar nada. Porque as pessoas que planejam não fazem análise de risco. E quando não fazem, juram que o planejamento está ótimo, porque eles fizeram com carinho. E quando fazem análise de risco, quando quiser, eu falo que é 0 de chances. Não, assim, um ponto que eu achei interessante, tirando assim, tudo que eu falei assim, da questão da análise, essas coisas, mas um ponto foi as atividades. Porque automaticamente, quando você manda calcular a probabilidade de sucesso, você consegue ver de cada atividade. Né? Por exemplo, deu 81 no EMI, mas foi do global, no projeto todo. Né? Talvez alguma atividade ali tenha dado 0%, como aconteceu no meu. Várias atividades deram 0% de chance de acontecer, que poderia trazer um certo risco ao projeto de não cumprimento. Então, assim, para mim foi assim, essa parte me chamou a atenção. Né? Você saber qual atividade que está dando. Né? Eu sei que o meu computador aqui, especialmente o meu está ruim, né? Assim, não teve o suporte computacional que eu precisava para fazer uma análise maior, com mais interações, porque senão eu ficava 3 dias analisando. Mas, assim, para mim foi crucial assim, entender a possibilidade de alguma atividade não impedir o projeto de acontecer. E Marcos, alguém falou alguma coisa? Eu queria perguntar para o Emir, na verdade, a questão do custo. Quando ele falou que ficou 80%,
Foi considerado o teu custo fixo ou teve algum custo que foi considerado em horas? Olha só, retificando, o que ficou 80% foi meu cronograma, tá? Prazo, tá? Tá. O meu custo deu abaixo, deu 48%, abaixo de 50% meu custo. Não, eu queria saber se teve alguma atividade lá que ela foi considerado o custo como por hora, ou foi todos como fixos? Não. Trabalho tudo como custo fixo mesmo. Foi um fixo. Marcos, eu queria perguntar para você, essa variação, se for tudo fixo, se tiver essa mescla entre fixo e por hora, isso varia muito quando a gente faz as análises? Analisa. Se você tem custo fixo das atividades, o empreiteiro fazendo mais rápido ou menos rápido, para ele vai ganhar a mesma coisa, certo? É custo fixo. Uhum. Mas para você, seu investimento vai para o lixo, porque você pretendia ter uma recuperação e um payback que não vai acontecer. Para o empreiteiro, ele ganha a mesma coisa. Para o seu tesouro, para a sua tesouraria, você vai pagar a mesma coisa. Mas, quando você analisa, que não vai dar tempo, esse material que eu mandei, quando você analisa o investimento, o teu retorno vai para o espaço, porque os prazos podem ser maiores, o risco de você recuperar o dinheiro investido aumenta, porque prazo maior, payback mais longe, ROI menor. Então, é outra análise. É a análise de risco do projeto? Não. É a análise de risco do investimento, que inclui o projeto. Não é o nosso objetivo. Mas a lógica é a mesma. E quando você bota custo fixo, te agride menos. Mas quando você bota custo variável por hora, o project e o at risk funcionam conjugadinho. Você bota a duração aumentando, o custo do project aumenta porque é por hora. Se você bota fixo, talvez não mude. Mas o fixo não funciona direito no project. E o Primavera trabalha também do mesmo jeito. Então, só porque varia a duração não significa que varia o dinheiro. Mas na ferramenta que não foi feita para isso, junto com uma ferramenta que não sabia que ia trabalhar com ele, dá alguma coisa que é uma surpresa. E você bota um gráfico de scatter lindo dessa conjugação, e como ninguém entende nada, você ganha um dinheiro. O problema é quando o Pablo pega isso para defender, junto a um processo, e ele não consegue justificar nada do que ele tem na mão, e tem que ganhar o processo com isso que ele tem na mão. Essa é a diferença. O que a gente está trabalhando é, você apresentou e está aí, acabou. Qualquer pergunta tu responderia, baseado em alguma coisa. No começo, vocês fizeram uma avaliação, ou pediram uma avaliação, ou entenderam que existem critérios de validação de cronograma bom, pelo DCMA, pelo DOD, tem várias referências de cronograma bom. Por outro lado, nós comentamos, só porque a ferramenta não consegue trabalhar com lag, não significa que você não possa usar lag. O teu planejamento inclui um retardo. Mas o At-Risk não trabalha com lag. O problema do At-Risk. Eu tenho que enxugar o Primavera. O problema é do Primavera. Você não pode mudar o seu planejamento para servir a ferramenta. A ferramenta tem que servir a seu planejamento. Na Petrobras, o nego diz, temos que preparar o project para o At-Risk. Temos que preparar o Primavera como? Com as regras do DCMA, que a ACE também tem regra. A gente não falou da ACE no material, mas existem regras. Os 14 pontos do DCMA. Essas regras ajudam, como o menino Pablo falou. Eu não sei fazer cronograma, e já dá uma grande ajuda. Eu coloco vícios. Numa empresa que eu trabalhei, prestei serviço, eles botavam um retardo em tudo que é atividade para outra, para eles terem um lastro. Para eles terem um lastro. E quando as coisas atrasavam, eles diminuíam o retardo. Isso coisa de doido. É uma forma distorcida do buffer, né? Sim, é por isso que a regra diz não quero retardo.
É por isso que ela diz. E nós discutimos sobre isso. Bom, mas o nosso assunto era sobre apresentação. Se eu pudesse fazer uma crítica da apresentação, eu diria para o Emir e para o Misael lerem o livro do Steve Jobs. Tem um livro do Steve Jobs de como fazer apresentações. Aprendi muito com ele. Apresentações do tipo, não é técnica, não. É de marketing. É de marketing. Eu anotei aqui, o Misael fez uns slides muito lindinhos. Mas eu encontrei texto demais num, e Misael foi e voltou nos slides. Então, o Emir fez uns slides mais simples, mas ele foi direto, foi numa boa. Foi numa boa. Não estavam lindinhos. Como o Ricardo faz, como o pessoal do PMI faz, aqueles slides bonitos de networking. Mas passou o recado, né? Misael entrou nos termos muito complexos. Eu não sei se o QI da audiência conseguir entender. E usou um gráfico com um buraco, assim, tipo, sim, altamente satânico. Não achei, de repente. Bom, é isso aí. Nada mais a falar. Natasha, falei demais. Você quer alguma coisa a falar? Não, só parabenizar aí o pessoal, né? O Jefferson tá terminando dele para entregar. Os outros, o Emir e o Misael concluíram, né? Espero que vocês tenham gostado do curso, atingido que a gente falou no começo, que vocês iam aprender aí ao longo. E eu acho que é isso, só para fechar. Pablo, alguma coisa a comentar? Pablo não, era primeiro o menino Glaucio, que eu estou vendo aqui, chama o Pablo. Glaucio, alguma coisa a comentar? Não, Marcos, não tem nada a comentar, não. É só com relação à apresentação que você falou do Steve Jobs aí. A melhor apresentação que eu já vi na minha vida era de um cara chamado Marco Aurélio Viana. Se não me engano, ele é falecido já. Ele tinha... Na apresentação que ele fez era sobre motivação, na época. Ele tinha, sei lá, 100 slides na apresentação dele. Ele apresentou 4 slides de 100. E para mim foi a melhor apresentação que eu já vi na minha vida. Não tinha 100? Tinha em torno disso. Tinha muita coisa. Não lembro quanto, mas tinha muita coisa. Mas ele para essa apresentação, que era de motivação, ele pegou 4 espalhados, não sequenciais, e com pouquíssimo texto, ou nenhum, só com figuras, basicamente, uma frase ou outra, e ficava ali meia hora com o slide só, e foi impressionante. Então, eu nunca mais esqueci, era época de faculdade ainda. E ele montou, não sei se foi ele que montou, alguém montou, mas ele tinha uma capacidade de colocar coisas e nunca tinha mais que 3 coisas, é sempre 4. Nunca tinha mais que 3 coisas, era sempre 4. Ele passava, sim, o iPhone, além disso, e tem mais uma coisa, ele faz café. Aí, nego, tinha 3 coisas muito legais. E ele falava 3 coisas, mas ele também faz café. Caralho, nego, ou seja, tinha sempre você queria que ele falasse. Então, se tiver tempo, fica lendo o livro do Steve Jobs, só isso. Eu não sigo tudo que ele fala, não, mas é uma dica só para quem está fazendo a apresentação. Agora, Emir, se você botar um gráfico de scatter, pinta ele de cores do degradê, que fica mais maneiro ainda. Como o povo não sabe nada, né? O povo vai bater palma. Serve, né, Marcos? Distribui uns cartõezinhos com scatter no seu negócio. Porque, de fato, gente, em projetos, com 2 dimensões, você tem que fazer análise individual. Alguém falou sobre isso aí. Faz análise individual e trabalha no individual. Agora, se quiser apresentar um scatter em 4 dimensões, tempo, custo, produtividade, variação da moeda, quantidade específica, porra, vai ficar lindo, vai ficar uma coisa assim. 4 dimensões é cores, formas, eixos. Fica um negócio bom. Tá, bom, só para finalizar essa questão da apresentação,
esse cara que era palestrante profissional, né? Ele tinha sempre alguém para passar os slides para ele, né? Então ele chegava assim, passa pro slide 83 aí. A pessoa vai digitar 83, enter e ia pro slide. Agora vai pro 25. Cara, então o cara tinha um domínio completo da apresentação dele, que era bem extensa. Então foram várias coisas, foram vários itens que ele divagava muito bem em pouquíssimo conteúdo no slide. Ele tinha domínio de tudo que ele estava apresentando e de muito mais. Então, cara, foi sensacional. E eu nunca mais esqueci disso. Eu acho que ele faleceu em 2014, se eu não me engano. Cara, boa pergunta, Marcos. Eu vou procurar saber esse livro do Steve Jobs que você já falou. E eu vou aproveitar e verificar também se tem alguma obra dele assim nesse tipo. Na próxima a gente encontra o Jefferson. E aproveitamos e falamos sobre o artigo. Pablo, quer falar alguma coisa antes de dizer tchau? Não, quero só agradecer. Prometo não escaterizar muito nas próximas conversas, né? E pretendo também, vou até fazer minha análise de Binet aqui para ver se aprimorar esse QI também e absorver os conhecimentos, né? Na verdade, tudo isso aí mostra, né, como que é vamos dizer assim, quais o tipo de vamos dizer assim, nível que a gente vai entrar em discussão. Isso e foi uma coisa positiva que eu tirei, né, da apresentação. Eu acho que que é um nível razoável, né? Essas provocações e tudo são estimulantes, até mesmo para a gente, vamos dizer assim, é um jogo, né? A gente gosta de se preparar, né, para mostrar, para falar, olha, eu aprendi, olha, isso foi legal, olha, eu quero avançar mais. Então eu acredito que vai dar certo. Eu agradeço a vocês. Avisa para a galera do AACE que ainda não se matriculou, se vale a pena ou não. Misael, alguns 20 segundos para você dar tchau. Tchau, gente. 18, 17, 16. Ainda sobrou tempo. Marcos, Emir. Jefferson, fala tchau. Boa noite, pessoal. Prazer estar estudando esse curso com todos vocês aí. Vamos nos encontrar numa próxima, se Deus quiser. Ô, Marcos, eu ia perguntar isso. A gente terminou, quais são os próximos cursos que você tem pra gente aí? Quem falou isso? Oi? Quem falou isso? Emir. Depois a gente pensa nisso. Deixa o Rodrigo Braus dar tchau. Tá bom, então. Pessoal, obrigado aí, um abraço para vocês, viu? Ok, assim que a gravação for pro ar, a partir da apresentação do Emir, que a gente não gravou antes, eu mando o link para vocês, tá bom? Valeu. Tchau. Falou, galera. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.